Jatobá, então seguimos aqui o CBN Brasil com entrevista. E está conosco agora o professor, mestre João Coates Miragaia. Ele é mestre em História pela Universidade de Tel Aviv, apresentador do podcast do lado esquerdo do muro, que apresenta atualidades em Israel, e é assessor do Instituto Brasil-Israel. Uma breve palavra sobre o Instituto Brasil-Israel. É um instituto que procura estimular o debate qualificado sobre Israel e os judeus no Brasil, procurando distanciar-se de visões preconceituosas. O Instituto produz e dissemina conhecimento sobre Israel, acolhe e estimula o diálogo com os públicos que constituem a sociedade civil brasileira e também combate o antissemitismo. Preza sempre pela qualidade e diversidade, incorporando uma rede ampla de colaboradores, entre os quais o professor João Coates Miragaia. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui na CBN. Não, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Bom, o professor reside na região norte de Israel e vive com a sua família. Então a gente poderia começar, professor, pela descrever para a gente a situação como está aí na região norte de Israel, a fronteira com o Líbano. E fronteira com o Líbano não, né? Região norte de Israel, fronteira com a Síria, certo? Também com o Líbano, também com o Líbano. Com o Líbano e com a Síria, né? O senhor mora lá com a sua família e pode nos dizer como é que está a situação? A situação aqui no norte do país, ela é de tranquilidade após o cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah, assinado há cerca de 3 semanas, um mês, né? Desde que a gente teve essa negociação concretizada, não houve mais ataques dos dois lados, houve algumas violações pequenas dos dois lados, mas dentro do território libanês, a situação no norte de Israel ela é pacífica. Isso não quer dizer que a gente tenha voltado à normalidade do antes da guerra, porque ainda a gente ainda tem uma grande quantidade de moradores da região que não puderam regressar às suas casas por diversas razões. Sejam elas o fato das casas estarem destruídas e precisarem de uma reconstrução, ou questões de estrutura, de infraestrutura ou de logística local, né? Tem casas que, por estarem abandonadas há 1 ano, estão com infestação de ratos ou estão com a tubulação com vazamento, e mesmo as casas e residências que estão relativamente intactas, né? Ou que foram pouco afetadas, as comunidades pequenas, por exemplo, vão ter muita dificuldade de voltar à situação anterior, porque, por exemplo, um jardim de infância que recebe orçamento do Estado, como ele vai voltar a funcionar se metade das famílias não podem voltar às suas casas, né? Como é que isso acontece? Então, tudo isso, a situação ainda não voltou à normalidade, mas a gente vive um momento de tranquilidade, isso sim. Onde você mora exatamente? Eu moro num moshav, numa comunidade chamada Yad, que fica no centro da Galileia, né? Eu estou a 30 quilômetros da fronteira com o Líbano e estou a 25 quilômetros de Haifa. De Haifa, né? Tá certo. Isso. Então você descreve a situação para a gente aí como aí já teve o cessar-fogo, né, com o Hezbollah e a situação então tende a voltar à normalidade. As tropas de Israel se retiraram, certo? Ainda não totalmente. Elas vão terminar a retirada agora na 3ª semana de janeiro, se não houver infrações, mas elas estão se retirando aos poucos. Tá certo. Bom, a gente vai voltar a esse assunto, mas eu queria agora um assunto que está bem presente, que é a questão do cessar-fogo em Gaza. Já houve o cessar-fogo com o Hezbollah no Líbano, e no sul do Líbano, né? E agora a questão é sobre o cessar-fogo em Gaza. Sabe-se que há negociações, o próprio primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que estão em andamento negociações, mas que ele não podia dar prazo. O que é que se sabe aí em Israel sobre as negociações sobre o cessar-fogo em Gaza? Olha, as negociações, elas ficaram travadas durante muito tempo, porque as exigências de um lado, elas se chocavam com as do outro. Enquanto o Hamas exige, como na verdade uma demanda para o cessar-fogo,
a retirada total das tropas israelenses da faixa de Gaza e o fim da guerra, o governo Netanyahu exige que o cessar-fogo seja somente temporário para que ele possa retornar à guerra depois de terminado o prazo do cessar-fogo. Que são ações que, além de conflitantes, elas são problemáticas porque, se por um lado o Hamas está lutando pela sua sobrevivência enquanto poder em Gaza e por isso exige o fim da guerra, o Netanyahu luta pela sua sobrevivência enquanto primeiro-ministro de Israel, e ele sabe que um cessar-fogo definitivo tem grandes chances de levar o seu governo ao rompimento, né, e à convocação de novas eleições, e que, segundo as pesquisas, ele não seria reeleito. Então, as negociações elas sofriam um impasse, basicamente, rigorosamente, por causa disso. Nos últimos tempos, nas últimas semanas, o apoio ao cessar-fogo, ainda que ele definha a guerra, ele começou a se expandir ainda mais, né? Ele já contava com a maioria da população apoiando, e agora a própria base do governo Netanyahu também apoia em mais de 50% esse cessar-fogo. Isso somado ao cessar-fogo com o Hezbollah, a crise, né, do Irã e dos seus proxies, principalmente depois da queda do Assad, e da chegada do Trump ao poder nos Estados Unidos, aumenta a possibilidade de que o Hamas esteja sendo pressionado por um cessar-fogo, uma vez que a situação para eles tende a piorar, e o próprio governo israelense também, porque o Trump já deixou claro que ele quer que um cessar-fogo aconteça o mais rápido possível. Então, o momento ele é mais propício do que antes para o Netanyahu assinar um cessar-fogo, mesmo que ele possa vir a dar fim à guerra, e o Hamas aparentemente está aceitando pagar para ver. Vamos assinar um cessar-fogo temporário, acreditando que o Netanyahu não vai ter condições de continuar o confronto. Então, isso, nos últimos tempos, as vozes aqui em Israel têm dito que a gente está se aproximando de um cessar-fogo. O próprio Netanyahu disse isso ontem no parlamento, que houve avanços, mas ainda não há um prazo para isso. A gente acredita que até a subida do Trump ao poder, até que ele assuma o poder nos Estados Unidos, a gente tem esse cessar-fogo na faixa de Gaza. Se temporário ou definitivo, a gente ainda não sabe. Bom, então isso é rápido, porque a posse do Trump na presidência está marcada para 20 de janeiro. Então, nós 20 de janeiro, exato. Estamos aqui no final de dezembro. Então, você acha que o acordo de cessar-fogo sai ainda antes da posse do Trump? É o que as principais fontes aqui que falam com a imprensa israelense estão apontando. Tá certo. Mas você estava dizendo que o governo Netanyahu, ele, durante um certo tempo, pelo menos, ele manteve a guerra para se manter no poder? Sim, é isso. Isso é uma crença da maioria da população, e essas informações que a gente recebe, inclusive de fontes que tratam diretamente com membros do governo. Que a razão pela qual não há um cessar-fogo na faixa de Gaza é porque a pressão do governo Netanyahu, de forças da extrema-direita no governo Netanyahu, que caso haja o fim da guerra, eles deixam o governo. É óbvio que o primeiro-ministro não admite isso, ele diz que ele não pode terminar o confronto antes de eliminar completamente o Hamas, mas isso é contraditório com a posição das próprias Forças Armadas israelenses, que dizem já ter terminado a sua função militar em Gaza, e que o próximo passo para derrubar o Hamas do poder é uma alternativa política, é escolher qual força vai ser colocada em Gaza para substituir o Hamas. E o governo Netanyahu simplesmente não trabalha nesse sentido. Até porque, durante muitos anos, Netanyahu tratou a autoridade palestina, que basicamente é a alternativa ao Hamas existente hoje na sociedade palestina, como equivalente ao Hamas. Então, ele não tem como agora usar a autoridade palestina como solução para o problema. O que nos leva agora à questão de, você diria que a situação em Israel, digamos que a maioria da população em Israel quer o cessar-fogo. Tem como dizer isso? Segundo uma pesquisa que foi divulgada no Canal 12 há cerca de uma semana, ultrapassaram mais de 70% da população israelense deseja um cessar-fogo com o retorno de todos os reféns, mesmo que isso implique no fim da guerra. E quando foram checados somente os eleitores da base do governo Netanyahu, esse número ele ultrapassou os 50%. Se não me engano, ficou em 54%. E os contrários eram 26%, ou seja, tem os 20% de não sei, né? Não sabem ou não opinaram. É quase o dobro de pessoas da própria base do Netanyahu que desejam cessar-fogo, a volta dos reféns, mesmo que isso que acabe com a guerra. São já 444 dias de guerra, ainda há 100 reféns em Gaza e 36 declarados mortos. Está correto isso?
Aparentemente, né, não são declarados. É um número que a imprensa israelense trabalha baseado em fontes do Exército, mas isso não é oficial. Mas é muito provável que seja informação que o Exército tem, embora pode ser que haja mais mortos do que esses 36. E uma contrapartida seria a libertação de prisioneiros palestinos. Exato. Tá certo. Como é que a população de Israel, se há pesquisa, a minha pergunta, a população de Israel vê a situação em Gaza? Porque houve bombardeios intensos, diários, durante mais de um ano, a região está destruída, houve um número expressivo de mortos entre os civis. Quando as autoridades de Gaza, enfim, o pessoal das organizações humanitárias de Gaza falam em número de mortes, eles não distinguem entre civis e combatentes, mas certamente são mortes expressivas, um número expressivo de mortes entre os civis. Como é que a população de Israel vê essa destruição que houve em Gaza? Olha, essa pergunta é uma pergunta muito significativa, porque é difícil que a gente dê uma resposta completamente objetiva a ela, até porque a população ela não pensa de forma homogênea. Mas um ponto que a gente tem que colocar em destaque é que a mídia israelense ela não retrata o sofrimento em Gaza, por diversas questões, né? Primeiro de tudo, porque o 7 de outubro, ele segundo a narrativa israelense, ele legitima uma reação muito forte de Israel. Então, há uma justificativa por trás disso. Em segundo lugar, porque mostrar o sofrimento da população de Gaza baixa a moral do exército, né? Isso é uma terminologia usada pela própria imprensa. Como é que o soldado reservista vai entrar na faixa de Gaza para fazer o trabalho dele derrotar o Hamas, se ele vai ver o sofrimento das famílias civis palestinas na televisão? E a terceira questão é comercial. A mídia não quer irritar a população e que a população troque de canal. Então, se eles começam a mostrar o sofrimento da população civil do território inimigo, as pessoas não vão querer ver aquilo, né? Então, tem várias razões para isso, se elas são corretas ou não, cabe a cada um avaliar. Mas o fato é que o israelense, quando ele sabe da destruição em Gaza, das mortes em Gaza, ele questiona se realmente esses números são verdadeiros, se realmente esses números são de civis, e se forem responsabilidade do Hamas, porque é o Hamas que usa civis como escudos humanos, e que é uma maneira de você se esquivar de assumir responsabilidade sobre as ações do próprio exército israelense. Então, a população israelense, ela ignora a situação de catástrofe humanitária na faixa de Gaza, também porque ela é induzida a isso, e também porque é um caminho que ela escolhe num contexto de guerra. Eu não digo que isso é bom, claramente não é. A guerra ela só gera mais barbárie e indiferença. Eu não acho que seja tão incomum em ambientes como esse. Duvido que na Rússia, por exemplo, as pessoas falem sobre o sofrimento das famílias ucranianas e vice-versa. Mas é certamente lamentável, certamente é uma consequência muito ruim, e é uma forma de que as coisas continuem acontecendo da maneira como acontecem em Gaza. Caso a população fosse mais crítica e recebesse mais informação e fosse induzida a questionar o que acontece, as coisas podiam ser diferentes, mas não é exatamente o que acontece. Quer dizer que a ideia de um cessar-fogo é pelo esgotamento, quer dizer, o cansaço da guerra e pela vontade de trazer os reféns de volta. Exatamente. A população entende também que a guerra ela começa a atender a objetivos políticos de um governo impopular, além dos reféns, obviamente, do esgotamento, né, das famílias que estão com membros como reservistas no exército há meses, ou até soldados da ativa que quase não retornam a casa, que estão muito cansados. E as pessoas também entendem que a guerra está servindo a interesses de um governo já impopular, que não assume a responsabilidade pelo fracasso do 7 de outubro, e que já não tem mais razão de ser, até porque o próprio exército afirma que já terminou sua missão ali e continua sendo usado para missões extras, né, na faixa de Gaza, ainda que eles tenham admitido que já não tem mais o que fazer do ponto de vista estratégico.
Tá certo. Enfim, então essas são as três razões, principalmente. Bom, nós estamos conversando com o professor João Coates Miragaia, que é mestre em História pela Universidade de Tel Aviv, apresentador de um podcast do lado esquerdo do muro e assessor do Instituto Brasil-Israel. Nós temos ainda algum tempinho, se a gente puder avançar um pouco rápido sobre dois outros assuntos que eu queria comentar com o senhor, que é o seguinte. Primeiro é como é que a queda do Assad na Síria, da dinastia, enfim, do governo Assad na Síria, muda o jogo de forças no Oriente Médio. O governo Assad, o regime Assad na Síria, ele desde 2016 ele tinha dado uma reviravolta, né? Ele mais ou menos reequilibrou as forças com os rebeldes. Até 2016, os rebeldes eles estavam numa posição de vantagem. Em 2016 começou a mudar, especialmente após a entrada forte da Síria ao lado do regime Assad. E eles, em 2020, eles estabilizaram quase totalmente a situação, assinaram um cessar-fogo com os rebeldes e controlavam 80% do território. E o Irã, como era um dos principais sustentadores do regime Assad. Inclusive, o Irã tinha tropas na Síria, enviava armas pelo Hezbollah, pelo território sírio, que passou a ser um corredor iraniano, né, praticamente, por onde o Irã podia tranquilamente levar armamentos, transportar soldados e etc., e era um território chave estratégico para as pretensões iranianas no que eles chamam de eixo de resistência, que é o controle que o Irã tem de determinados territórios, determinadas regiões no Iraque, na Síria, e os proxies que atuam nesses dois países, além do Líbano, do Iêmen e em outros lugares, até, por exemplo, nos territórios palestinos. A queda do regime Assad, ela não vem sozinha, ela vem logo após o cessar-fogo com o Hezbollah, no momento de enfraquecimento do Hezbollah. Porque vale a gente lembrar que o Hezbollah tinha estabelecido como exigência para o cessar-fogo com Israel o fim das agressões de Israel à faixa de Gaza, usando a própria terminologia do Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, que foi executado por Israel há alguns meses. E eles terminaram por assinar um cessar-fogo com Israel depois de ter toda a sua liderança do primeiro escalão executada de não ter tido cessar-fogo na faixa de Gaza. Então isso mostrou uma debilidade do Hezbollah e, por consequência, do Irã no Líbano, e isso, obviamente, foi um incentivo para os rebeldes derrubarem de uma vez o regime Assad. Então, o Irã não perdeu só a Síria. O Irã perdeu a Síria e o Líbano ao mesmo tempo, que são territórios estratégicos para o país, e isso reequilibra as forças, porque agora a Rússia perde influência na região e o Irã perde muita influência na região e deixa de ameaçar Israel da mesma forma que antes. Se antes o Irã tinha Israel sob a mira de centenas de milhares de mísseis, do Irã, da Síria, do Iraque, do Iêmen e do Líbano. Agora a gente sabe que do Líbano e da Síria eles têm uma posição muito enfraquecida, inclusive para sua defesa, porque Israel pode disparar, inclusive contra o território iraniano da própria Síria, como fez nos outros dois ataques, uma vez que a Síria já quase não tem mais bateria antiaérea, né? Então isso reequilibra as forças e a gente vê uma movimentação no Irã para assinar um acordo um acordo nuclear com os Estados Unidos, também para se proteger, com receio de que vá haver um ataque israelense e americano contra o seu território, contra essas instalações nucleares. Já houve um avanço israelense sobre o território sírio. Sim, é um avanço sobre a zona desmilitarizada das colinas do Golã, que fazia parte do território sírio, e que a alegação israelense era de que era para proteger a parte judaica das colinas do Golã ocupadas em 67, as quais Israel declarou soberania em 81 e a comunidade internacional não reconheceu. Mas Israel alega que não tem a intenção de permanecer ali de maneira definitiva, que é uma ocupação temporária. Só que a gente tem que lembrar que todas as ocupações israelenses, a partir de 67, foram temporárias, começaram como temporárias. E só uma delas, Israel realmente se retirou do território, devolvendo a quem pertencia, que foi a Península do Sinai. Da faixa de Gaza, Israel também se retirou, mas não exatamente fez um acordo com nenhuma força para governar o lugar. Isso que foi o que fortaleceu o Hamas. Então a gente não sabe o que vai acontecer no território sírio. Eu espero que Israel se retire, mas para isso a gente tem que ter uma situação de estabilidade na região, que a gente está longe de ter agora. Certo. Finalmente, essa última questão, porque o presidente Trump, que vai assumir dia 20 de janeiro, ele disse que vai acabar com a guerra de Gaza e disse que vai alavancar um acordo de paz no Oriente Médio, começando por envolver Israel e a Arábia Saudita. Acha isso possível?
Isso é possível. Isso, na verdade, estava sendo encaminhado desde o fim do primeiro governo Trump. Durante o governo Biden, durante os 2 anos e meio iniciais, ele também tentou promover essa normalização. Netanyahu chegou a viajar para a Arábia Saudita em segredo para uma reunião com membros da coroa saudita, mas o 7 de outubro prejudicou esses esforços, especialmente por conta da reação israelense, que afastou Israel do mundo árabe de maneira geral. Ninguém queria se aproximar de Israel depois das cenas mostradas de Gaza, das acusações de genocídio, etc. Tá certo. No entanto, agora, e a Arábia Saudita, inclusive, se aproximou do próprio Irã. Agora, na situação atual, com o enfraquecimento do Irã, a Arábia Saudita entende que a aproximação de Israel tende a dar mais vantagens do que a aproximação ao Irã. Israel está numa posição de força. Certo. Com a chegada do Trump ao poder mais ainda. Então, isso pode acontecer. A questão é se a Arábia Saudita vai abrir mão da exigência da criação de um Estado palestino para que haja normalização entre os países ou não. Caso eles mantenham essa exigência, enquanto Netanyahu for primeiro-ministro de Israel, não vai haver essa normalização. Caso eles já abram mão, isso pode acontecer nos próximos meses. Bom, conversamos com o professor João Coates Miragaia, repetindo, mestre em História pela Universidade de Tel Aviv, apresentador do podcast do Lado Esquerdo do Muro e assessor do Instituto Brasil-Israel. João Coates Miragaia, muitíssimo obrigado por sua entrevista aqui na CBN. Obrigado a vocês, até a próxima. Obrigado, até uma próxima, até mais.